Olá, eu sou Sávio Mol. Bem-vindos a mais um encontro da 6ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Essa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, realizada pela Gerência de Educação Infantil em parceria com a Multirio. A jornada é um momento de formação continuada para os profissionais da educação que atendem a crianças de 0 a 6 anos matriculadas na educação infantil. E o tema desse encontro é o pedagógico de tudo e de todos. Educação infantil. Cada vez mais, essa etapa do desenvolvimento humano ganha espaço e importância. Afinal, a criança está sempre aprendendo. Não é à toa que os eixos do trabalho com elas são as interações e as brincadeiras. Para abrir esse encontro, é hora das boas-vindas da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Helena Bomeni. Olá, turma da Educação Infantil. Que bom poder falar com vocês no início dessa 6ª Jornada da Educação Infantil. Se é um trabalho que me deixa profundamente orgulhosa na nossa rede, é o trabalho que vocês desenvolvem. É um trabalho maravilhoso, um trabalho que qualifica essa rede municipal de ensino e que nós temos visto toda a consequência disso no processo de alfabetização. Nossa alfabetização tem ido cada vez melhor porque vocês da educação infantil fazem um belíssimo trabalho. Não é um trabalho só de brincar, de cuidar, é um trabalho de desenvolver a criança, de fazer com que a criança aumente a sua potencialidade. É um trabalho que vocês fazem assim com a maior competência. E esse seminário vai mostrar várias condições de trabalho, várias áreas de trabalho que vocês têm mostrado ao longo desses anos. Pessoal da educação infantil, maior respeito pelo trabalho de vocês e maior consideração. E muito obrigada pelo que vocês têm feito, pelo trabalho qualificado que vocês têm feito. E espero que aproveitem muito essa jornada e que vocês qualifiquem cada vez mais nossas escolas. Um beijo enorme. Agora, vamos saber com a gerente de Educação Infantil da SME, Simone Souza, o que vai acontecer aqui hoje. Olá, o pedagógico de tudo e de todos na educação infantil. Essa semana, passeando por temas super importantes e fundamentais para o nosso fazer. E agora pensando nesse pedagógico de tudo, de todos, na constituição dos sujeitos. Para disparar essa discussão, assistimos Megamente, um filme que eu tenho um carinho enorme. Mônica está aqui comigo, fala um pouquinho como foi para você assistir Megamente e pensar, repensar e reolhar para as nossas práticas enquanto professor e educador da primeira infância. O mais interessante do filme é que ele mostra os dois personagens principais e como eles se constituem como sujeito, desde a infância até a idade adulta. E mostra assim, o papel do outro, que é de fundamental importância na nossa formação como ser social que nós somos. Nós, como educadores, temos que dar uma atenção especial para essa interação que a gente promove junto com as crianças, para ser uma interação de qualidade, para ajudar nessa constituição deles como sujeito. Então é um grande convite a todos nós que trabalhamos com a primeira infância, que estamos nas instituições de educação infantil, a assistir Megamente e pensar na constituição dos sujeitos. Como a professora Simone explicou, o tema de hoje é o pedagógico de tudo e de todos na constituição do sujeito. E quem vai conversar conosco sobre isso é a professora Pompeia Vilachan Lira. Nós preparamos um resumo sobre a carreira dela para vocês a conhecerem melhor. Pompeia Vilachan Lira, mestre e doutor em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco, Pompeia é psicóloga e neuropsicóloga clínica. Fez estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, na área de Psicologia do Desenvolvimento. Atualmente, é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde atua também no mestrado em Educação, Culturas e Identidades. É ainda coordenadora do NINAP, Núcleo de Investigação em Neuropsicologia, Aprendizagem e Primeira Infância. A professora Pompeia é autora dos livros Relações de Apego Mãe-Criança, um olhar dinâmico e histórico relacional, e Novas Tendências em Psicologia do Desenvolvimento, Teoria, Pesquisa e Intervenção.
E temos aqui o professor Aristeu Leite, que vai participar da conversa como mediador. Fizemos também um pequeno resumo da sua vida profissional. Aristeu Gonçalves Leite Filho. Doutor em Ciências Humanas, Aristeu Leite é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é responsável pela coordenação de prática de ensino e estágio supervisionado. É ainda coordenador do subprojeto Pedagogia e Educação Infantil. O professor Aristeu também dá aulas no curso de especialização em educação infantil promovido pela PUC do Rio. Essa conversa também conta com a participação de alguns profissionais da educação infantil. Cristiane Ferreira Cunha Mâncio, que é diretora do Espaço de Desenvolvimento Infantil, professora Valéria Pereira de Souza Pinto, Viviane Penha Prado dos Santos, que é professora do maternal do EDI Edith Marques de Souza, Graciane Gomes, professora do pré-escolar do EDI Antônio Flávio Pierucci, Daniele da Silva Lopes, que é agente de educação infantil do berçário do EDI José Libonati Filho, e Ariane Lacerda Pereira, que é professora do maternal da creche municipal Célia Alencar. Muito obrigado pela presença de todos. Para abrir esse encontro, vamos exibir trechos do desenho Megamente, produzido pela DreamWorks dos Estados Unidos e lançado em 2010. Eu esbarrei de novo no Senhor Perfeitinho. Ele já havia reunido um enorme exército de fãs babões. A animação conta a história de Megamente, um extraterrestre que chegou à Terra na infância e sofreu rejeição na escola por ser diferente. Quando adulto, decide se tornar um grande vilão, já que não conseguia ser aceito do jeito que era. Se era para ser o cara mau, então eu ia ser o cara mais mau da história! Megamente foi um grande sucesso de bilheteria, pois agradava a adultos e crianças. Vamos conferir essa regra exibindo o desenho para uma turma de alunos da educação infantil. Gente, o que vocês acharam do filme? Vocês viram o Megamente lá? Viram? E o que vocês acharam do filme? Que a gente viu agora? Não sei. Não sabe? Fala pra mim, o que vocês viram lá no filme? O boneco? A gente já vai dar uma folhinha pra vocês desenharem o que vocês viram lá no filme, o que vocês mais gostaram.
Professora Pompeia, a gente vai conversar sobre a constituição do sujeito, baseado nesse filme aí que a gente viu, o Megamente. No filme, a gente observa várias reviravoltas, né, e no final a grande redenção do supervilão. A pergunta que eu queria começar fazendo é o seguinte: como o meio que a pessoa vive, as coisas que acontecem com ela, as interações podem influenciar, né, na personalidade da criança, na formação dessa personalidade? Essa é uma pergunta muito interessante, sabe? Porque eu particularmente acredito que é justamente nas relações sociais e afetivas que nós estabelecemos desde pequenininho que esse sujeito vai se constituir, né? Que essa criança vai construir os seus traços diversos de personalidade, a sua forma de se colocar diante das pessoas, a sua forma de interagir com o mundo. Então, desde pequenininho, são nas relações, ou é nas relações, que esse sujeito vai se constituir. Fazendo a relação com o filme, a gente percebe ao longo do seu desenvolvimento, né, diversos pares interacionais. Então, ele interage primeiro com os pais, né, naquele primeiro contato, e aí trazendo um conceito da psicologia, particularmente da psicanálise, de um autor chamado Winnicott, que ele coloca que é a função de espelho, a mãe atuando como função de espelho. Então, é o doar desse olhar que vai ser importante nesse primeiro momento inicial de desenvolvimento desse bebê. E o Megamente perde esse momento, né? Tem uma frase, se você está destinado a, e aí se fecha a navezinha dele e ele vai embora. Então, ele primeiro é privado disso. Então, um primeiro aspecto muito importante nessa constituição desse sujeito são essas relações que se estabelecem em casa. Pensando no nosso sujeito, esse bebê que vai para a creche desde pequenininho, então logo se coloca como uma figura de extrema importância o profissional que está lá acolhendo esses bebês, né? Então, é muito importante também o tipo de relação social e afetiva que vai se constituir neste ambiente, tanto com esses profissionais, e aí a gente inclui todos os profissionais que estão envolvidos com esse ambiente da creche, e também com os pares, né? E novamente, no filme Megamente vai trazer essa questão de como é a relação dele com os amiguinhos, tentando, né, ter um lugar ali de relacionamento positivo, e é sempre excluído, sempre marginalizado. Então, a maneira como as pessoas olham para essa criança, desde o momento inicial da sua vida com os pais, como também nas relações posteriores com outras pessoas, na creche, com os profissionais e com as outras crianças, vai fazer com que ele construa uma ideia sobre ele mesmo. Como eu sou aquele popular, eu sou aquele que não consigo, ele se esforça, né, pensando a ideia do Megamente. Então, esse olhar sobre mim mesmo só vai poder ser construído a partir do olhar que o outro dá para mim, né? E eu acho que o filme é muito feliz nisso. Então, são nessas relações sociais, e a partir dessas relações sociais, a construção de relações afetivas, muitas vezes positivas, muitas vezes nem tão positivas assim, né? Então, são essas relações que vão contribuir para a constituição desse sujeito ao longo de toda a sua vida, mas a gente particularmente dá ênfase para essa primeira infância. Então, quando a gente pensa esse período de 0 a 6 anos, é um período ímpar de constituição desse sujeito. E aí, pensando constituição desse sujeito em todas as suas dimensões, considerando o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento cognitivo, a inteligência e também o desenvolvimento neurológico, né? A constituição desse sujeito em corpo, em interação social, em afeto, enfim, é a base inicial para a construção do que vem na sequência, que também a gente nunca para, né, de se desenvolver. Eu particularmente entendo desenvolvimento como um processo de mudança, desenvolvimento humano, mudança que nunca acaba, mas no início da vida, particularmente, aí essas meninas que estão aqui, né, com os seus bebês ali naquele momento precioso, os profissionais que estão assistindo, enfim, são de fato privilegiados, né, de ter em seu
em sua sala de aula ou nesse ambiente de creche, o privilégio de poder, de fato, contribuir com a formação e com a constituição desses bebês, dessas crianças, e certamente isso vai levar um impacto para o resto da sua vida, porque nós somos seres históricos, né? Nós construímos uma história, nós nos constituímos a partir do ambiente histórico e cultural no qual estamos inseridos, então é fundamental essas experiências iniciais aí. O filme mexe com a gente, né? Na medida em que um cai vamos dizer assim, num lugar favorável, bom, né? O outro, né, cai num lugar adverso, né? Quer dizer, é como se a gente fosse determinista, e muitas vezes a gente é, como professor, né? Esse garoto coitado, a família dele, esse garoto coitado, ele mora naquele lugar tão ruim e tal, né? Então, a gente é muito determinista. Acho que o filme flexibiliza isso, né? Ele mostra que quem cai no lugar bom, né, que tem uma família, recupera um pouco, né? O outro cai numa família. Uma família estruturada, bacaninha, afetuosa e tal. Isso não assegura a felicidade dele, por exemplo. Ele precisa. Até porque ela é constitutiva daquele sujeito, mas esse sujeito interage com outras coisas também. E a gente percebe isso também quando o próprio personagem, no final, ele descobre que não era aquilo que ele queria para ele. Né? Embora ele tenha vivido todo aquele tempo dentro de uma perspectiva, de uma coisa que as pessoas idealizavam para ele, no final ele viu que não era aquilo. Eu achei essa parte do chamar a atenção muito interessante para o nosso dia a dia, porque as crianças procuram chamar a atenção, a nossa atenção na sala de aula. Elas estão sempre buscando, se tem um amiguinho que está falando com você, se tem uma criança que está falando com você, vem outro e quer também falar ao mesmo tempo, quer também receber a sua atenção. E o adulto, como referência ali em questão, no caso, a professora ali, na verdade, tirou essa questão, colocou ele no canto e colocou ele como se fosse o ruim da situação. Eu achei assim. Ele já chega com aquele uniforme, né, da cadeia de presidiário, então ele já chega com esse estigma de... Já está rotulado, né? Já chega rotulado, de ser uma pessoa... De acordo também com isso que a ruim. Ariane comentou, a gente tem que tomar cuidado, que me chamou a atenção também no vídeo, é que as outras crianças também já estão com o determinismo que o professor falou, porque nenhuma tem a curiosidade nem de chegar perto para entender o porquê que ele é assim. Os adultos não fazem, as crianças também não fazem. Isolaram ele, determinaram que ele é daquela forma e não conseguem. É porque a questão do adulto como uma referência, né? Foi isso que eles viram. Foi essa atitude que eles tiveram da professora, né? Que é a referência que eles têm, então é a atitude que eles estão tomando, sem querer, né? Está sendo... Esse dentro está saindo natural dele já essa coisa de afastar. E nós, como professores, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes fazemos, através das ações, colocamos isso para as crianças que acabam copiando a gente e causam esse tipo de ação que a gente viu no filme. A meu ver, a gente está falando muito da questão da criança. E aí a Viviane toca num assunto importante, essa questão da relação do professor com esta criança, com esta turma. Talvez tenha faltado, se é que pode se dizer assim, um olhar acolhedor, uma sensibilidade, no sentido de ouvir essa criança nas suas particularidades, nas suas especificidades, e a partir dessa escuta, pensar nessa criança, numa possibilidade de trabalho para ela, de uma forma que envolvesse toda a turma e que não ficasse a criança em separado dos demais. É o contrário, é trazer essa criança para junto da turma, acolher, escutar. Então, talvez isso tenha ficado chamando a atenção, né? Bacana isso que ela fala, porque o filme faz muito a gente pensar na questão da inclusão. Sim. E não só da inclusão dos deficientes. Exatamente. Quer dizer, como é que eu faço inclusão no grupo? Como é que eu transformo minha turma, que é um bando de crianças, a princípio, todas diferentes, num grupo, né? Todas diferentes, com características. Eu própria, enquanto professora, é diferente. Né? São muitas relações, são muitas... Mas eu queria só chamar a atenção para a gente conversar um pouquinho sobre quantas vezes a gente fala pelas crianças. Isso é um hábito de professor, né? Porque quando a gente estuda para ser professor, a gente estuda para falar. Eu tinha um amigo que falava, professar é falar. Né? A atividade do professor é falar. Então, a gente tem muita dificuldade de aprender a escutar.
principalmente com os menores, que falam de outras formas também. Não falam só dessa forma que eu estou falando. E me chamou Então, a atenção- gente, às vezes, faz uma frase para preencher lacuna. Né? A gente diz assim, o céu é a... Aí ele fala azul, aí você diz, muito bem. E pensa que isso é deixar falar. Isso aparece no filme, né? A escola, ela dá a resposta antecipadamente. Isso aparece no filme também, na questão quando ele tenta, já está tão, assim, gritando, já está incomodando tanto a ele o fato dele não conseguir entrar no grupo, que ele tenta se proteger naquela cena em que ele cria o capacete com raios. Tipo assim, eu não estou aguentando mais, eu quero uma solução, eu quero algo diferente, e se protege das bolas, e ainda assim é punido porque atirou a bola no diretor. Nesse sentido, eu acho que fala muito de um pedido de ajuda, né? Então, tem o escutar a criança, não só escutar a sua voz, a sua fala, mas escutar o que é que ela está querendo dizer de outras formas, como essa questão do capacete. Mas eu queria retomar uma questão que eu acho que esse acolhimento na adaptação, né? Porque eu acho que essa criança, pensando no Megamente, ele chegou na sala, mas ele não passou por um processo de adaptação à chegada naquele espaço, de acolhimento e de como é importante, absolutamente crucial, que essa criança se sinta acolhida nesse novo espaço, né? Porque ela sai do espaço do conforto da sua casa, de alguma forma da confiança, e se não tem a construção de uma relação de segurança naquele ambiente da escola, tem uma sensação de abandono, né? Que pode, inclusive, fazer com que ela sofra em estar naquele espaço ou que nem fique, né? Em algumas situações. Então, assim, essa é uma questão fundamental de acolhimento, e aí a gente pensa na questão da intervenção pedagógica. Né, o professor, a professora aí, fazendo a mediação, e a mediação não só nas atividades ou trazendo as questões específicas que estão lá nos conteúdos ou nas competências a serem desenvolvidas, mas a mediação envolvendo também a constituição desse sujeito, a mediação nesse olhar que acolhe e, ao mesmo tempo, a mediação na interdição, porque a gente sabe que é absolutamente fundamental para um desenvolvimento saudável sentir-se amado e acolhido, mas, ao mesmo tempo, saber que o seu desejo não é ordem, né? Que existe a importância de se constituir também considerando as regras sociais, as regras, a interdição do seu próprio desejo. Então, eu acho que existe uma questão importante aí, o ambiente acolhedor, aí trazendo mais um conceito de Winnicott, que ele fala da mãe suficientemente boa, mas a professora suficientemente boa, um ambiente suficientemente bom, é aquele que, ao mesmo tempo, acolhe, mas, ao mesmo tempo, quando necessário, interdita, que isso é fundamental, né, na constituição desse sujeito. E muitas Só mais vezes... um ponto, assim, é que o bem e o mal, o filme fica muito evidente essa ideia do bem e o mal, só que o bem e o mal coabitam o sujeito, né? Não existe alguém que seja o bem e alguém que seja o mal. Nós somos bem e o mal de uma forma dinâmica, né? E é nessa relação que a gente vai Eu acho construir importantíssima a questão da afetividade. Fazendo paralelo com o filme, no momento em que o Megamente é abraçado, tudo muda. Então, assim, até nós, enquanto professores, a gente tentar se desconstruir um pouco, né? Tentar se abrir, se permitir ouvir, olhar, sentir a criança, porque muitas vezes ele não é ouvido na casa dele. E o único espaço em que ele pode ser ele pode expressar o que ele sente, falar o que ele pensa, é no espaço da educação infantil, é no espaço da escola. Então, o professor, nesse momento, eu acho que ele tem que ser generoso em permitir que a criança seja criança naquele espaço. E aí, nesse momento, como você falou, né, aí o professor vai intervir, vai permitir ou vai... Trazendo essa ideia da afetividade, eu acho que o professor precisa se constituir como uma figura de confiança ali, porque é na medida em que a criança estabelece com alguém a figura do professor uma relação de confiança, isso na literatura, na psicologia, a gente chama de apego seguro, isso promove a autonomia, isso promove. Quando a gente fala fulano é apegado, a criança é apegada demais, isso fala de um apego inseguro, a gente tem que tentar favorecer a construção
de uma relação de confiança naquela professora ou naquela pessoa que está lá naquele ambiente. E isso vai fazer com que a criança se sinta, eu posso, eu vou tentar. Porque se eu não tentar, ela está ali, né, implicitamente, o discurso que passa dentro dele. Ela está ali, vai me ajudar. Então, ele se torna mais forte. Isso acontece também no filme. Eu ia citar essa questão que a Grace falou sobre o abraço, que foi um dos pontos também que me chamou bastante a atenção. Como ele muda, como ele desarma quando ele recebe aquele abraço da repórter. E aí depois você consegue ver isso também, essa segurança. Quando no final do filme, que ele tem que lutar contra o vilão que ele mesmo criou, ele não tinha coragem, né, de lutar. De repente, a força que a pessoa estava passando para ele, que ele tinha afetividade em relação a essa pessoa, fez com que ele se levantasse e lutasse em prol daquela questão. Motivou. E não acreditar. Motivou. Justamente. E o que antes ele estava se sentindo, né, totalmente desmotivado, e foi aquele amor, aquela afetividade que começou no primeiro abraço deles, né, na primeira relação de confiança que eles trocaram, que mudou ele totalmente. Assim, ele fez ele ter a força para acreditar que ele seria capaz de vencer. Foi a primeira vez que ele foi olhado com um olhar positivo, com um olhar de confiança, né? E essa de aceitação. De aceitação. Né? Eu acho e do que jeito que ele, do jeito que ele era. Que trabalha no cotidiano com as crianças, assim, quantas vezes é importante você... às vezes não é só o abraço, não, é um olhar de aceitação. A criança se sente abraçada pela forma como você olha. E assim, mesmo ele ou de rejeição também, né? Você ele pode também ele também tem um medo, ele mesmo depois fez um rótulo dele do super-herói, né? Ele, com o relógio dele, ele se transformou no super-herói, escondendo ele, né? Porque ele achava que não seria capaz daquilo. E com o super-herói, ele seria capaz. Então, assim, e quando ela muda e mostra ele como é que ele é, assim, essa aceitação da outra pessoa que ajuda. Eu queria pegar uma coisa que Pompeia falou, que eu acho que é importante para a gente que trabalha com criança pequena, que é essa questão do bem e do mal. Quantas vezes a gente tem dificuldade, né? Porque a gente elege que um é capetinho e o outro é anjinho. Né? E você constrói essa imagem dele. E ele, como ela falou, ele usa a gente como espelho. Aliás, todos nós usamos o outro como espelho. Então, o capetinha vai se achando capetinha e o anjinho vai se achando... Quer dizer, a gente tem que ser cuidadoso com isso. Na nossa profissão, rotular as crianças, e a gente faz isso porque a gente tem experiência. É bem perigoso. A gente olha para aquele que é mais agitadinho ou para aquela que não para e diz, a sua cabeça faz assim, vai me dar um trabalho. Entendeu? Você está rotulando. E às vezes não para chamar atenção, porque precisa de um olhar, só precisa de um olhar acolhedor, mas vem o olhar do julgamento, né? Eu acho que afirma, né? Porque a criança acredita... Por mais que a criança tenha um comportamento errado naquele momento, quando você faz isso, desse rótulo, e você está afirmando aquilo o tempo todo, que ela é aquilo, e eu acho que aquela coisa errada se propaga. Vai se repetindo cada vez mais. No filme também foi na parte quando ele é expulso, finalmente expulso da escola, que ele explode a bomba e até mesmo na pior coisa que ele faz, ele tenta tornar os outros iguais a ele, azul. Porque a bomba é azul, ele é azul. Então, ele tenta se incluir nesse grupo até da pior maneira possível. Eu queria retomar uma coisa que a Ariane falou, que eu acho importante, que é a questão de colocar, de mostrar para a criança que ela pode ter a coragem, que ela pode ser melhor. E nós, na educação infantil, nós temos essa possibilidade de fazer isso na prática. Eu, quando vou propor uma atividade para a criança, eu não preciso dizer para ela assim, pinta. Eu falo assim, vamos pintar, vamos estar juntos. Se a criança disser, eu não consigo, consegue sim, eu também consegue. E mostrar para a criança que nós também temos limitações, que nós também temos sentimentos, que o professor, o educador, ele não vai estar lá sempre ou muito bem sempre ou muito só para interditar. Ele também pode chegar um dia a expressar uma emoção de tristeza, de carinho, e com isso a criança consegue construir uma relação. Ela vê que há a troca, que ela pode ser igual, ainda que o professor faça o papel de interditar quando é necessário. E até mesmo quando a gente tenta mascarar esse sentimento, eles percebem. Porque a convivência entre nós já é tão profunda, né, tão íntima, que eles percebem, né, que nós não estamos bem, ou meio doente, ou eles percebem tudo. E percebem o outro também. Às vezes eles sinalizam, né, o que você tem, pega. Assim, existe muito aquela coisa de uma criança falar pela outra.
ela quer ir ao banheiro, ela está chorando. Então, ela consegue perceber que aquela criança, naquele dia, não está bem. Isso é uma coisa interessante, porque hoje é muito fácil a gente entender a ideia de que a criança não é passiva, né? Isso. Inclusive o bebê, a gente está falando que a criança percebe, mas o bebê percebe também. Ele percebe no tônus muscular, na hora que é acolhido, né? Ele percebe no tipo de olhar, na expressão que acolhe ou que não acolhe. Então, os bebês, desde pequenininhos, eles são ativos, eles interagem, eles são atentos, né? Para mim, enquanto profissional, é importantíssimo como você recebe essa criança. Eu acho, para mim, eu nunca deixo de receber o meu aluno, minha criança, com um sorriso. E aí você sorri, ele chega de manhã, 7h30, o responsável às vezes na correria, chega e você sorri, bom dia, seja bem-vindo. E é isso que a gente faz todo dia. E a gente acolhe a criança, a gente acolhe o pai, a gente acolhe essa família, a família se sente segura, essa segurança passa para a criança e aí o dia flui. Quando você chega, imagina, você recebeu uma criança de 2 anos, de cara fechada, né? Não. Ali é um espaço de felicidade. O EDI está ali para receber. Então, na minha concepção, o sorriso, o acolhimento é fundamental para que a criança se sinta importante e se sinta parte daquele lugar. Eu tenho uma experiência interessante em relação ao receber a criança, que eu também costumo receber a criança com o nome e eu passei a falar o nome do responsável da criança, quem vai entregar, quem vai buscar. E você sente que aquilo aproxima. Tem responsável que fala, ela sabe meu nome, ela está me chamando. E aí você consegue estabelecer uma relação também de afeto com o responsável. Né? O nome dela não é mãe. Não é mãe, é Porque, verdade, na verdade, chama pela mãe. Nós trabalhamos com 2 grupos, não só os alunos, como os pais também. E trazendo eles cada vez mais para Na verdade, nós somos uma comunidade escolar. Exatamente. Né? Existem vários envolvidos nessa relação. Né? Então, são os pais, são os profissionais da escola, vizinhos, enfim. É toda uma comunidade que está ali, espera de você, enquanto educador, esse olhar acolhedor, essa adaptação de forma tranquila. Então, e para que a gente chegue a isso tudo, é uma desconstrução de muita coisa que a gente, que foi sendo construída ao longo dos anos para reconstruir uma nova trajetória, uma nova história. Então, isso requer tempo, isso requer uma sensibilidade, um olhar cuidadoso. Tem essa questão que vocês já falaram um pouquinho, que é a questão do rótulo. Né? E isso, como é para vocês trabalhar, vocês professores, né, e inclusive vocês que estão nos assistindo, trabalhar essa questão que aquela criança, ela é terrível. E tem essas crianças, as crianças são muito difíceis. Então, como é que ferramentas vocês podem utilizar para vocês mesmos para renovar o olhar sobre essa dificuldade? Primeiro, como a colega falou, da desconstrução, da gente se desconstruir, né, e entender que é possível mudar, né? Eu acho, a primeira coisa é isso, eu desconstruir, eu tentar perceber que a minha visão em relação àquela criança não é uma visão correta. Como o professor colocou, né, a questão de, não é questão nem de ter jeito, mas ele não é daquele jeito, né? Ele não precisa ser, ele está daquele jeito. Então, eu acho que é uma questão de acreditar na mudança, trabalhar bastante a afetividade, colocar essa criança, às vezes, para participar mais, para ser mais participativo mesmo, colocar para ajudar. Mesmo a criança mais bagunceira, ela não tem só esse lado de bagunceiro, ela também tem o lado bom. Não e esse lado bom, a gente trabalhando, ele vai se destacando, ele vai também construindo aquela ideia de escutar o que ele também constrói essa ideia dele. Às vezes ele está pedindo socorro. Muito interessante, o herói era para ser super feliz. Num determinado momento do filme, o herói diz assim, eu sou muito infeliz, né? Não aguento mais isso. Parece que eu sou assim, ponto. Eu tenho não é bem uma assim. criança na pré-escola, quando eu levanto alguma questão positiva que ele tenha feito, ele diz para mim, não, eu não sou bom. Não, você é bom, você fez. Aí eu cito para ele as coisas interessantes e legais que ele fez, mas ele mesmo não acredita que ele é bom. Porque não acreditaram nele, rotularam, não pode, né?
E aí eu o tempo todo afirmo para ele, não, você é bom, né? Para tentar desconstruir essa questão do rótulo, porque é muito ruim. Que a gente acaba reforçando sempre o que é ruim e a gente não eleva o que é bom, o que é positivo, né? Então, talvez falte isso, elencar, mostrar para ele que ele é capaz de fazer coisas boas e por que as coisas que não são tão boas vêm sendo feitas. E aí a gente volta no discurso que a gente já tinha dito antes. Mas para que eu descubra isso, eu vou ter que ouvir, vou ter que parar o que eu estou fazendo e eu vou ter que ouvir, mas ouvir de fato, não é aquela escuta mascarada, se é que a gente pode dizer assim, que eu ouço, mas na verdade não estou ouvindo. É parar mesmo, ouvir, porque essa criança ela tem que estar me mostrando alguma coisa, ela está pedindo socorro. E a partir dessa escuta, a partir do que ela me disser, é que eu vou desconstruir todo um conceito que eu formei para construir uma E ouvir para além da fala. Exato. Né? As ações, né? O que é que exatamente. ela está querendo dizer ali. Isso, e muitas vezes também não ouvir só o problema, o porquê ela assim, mas ouvir o que ela gosta de fazer, o porquê que naquele momento ela se comportou dessa forma e não quis realizar aquela atividade. Porque às vezes nós professores idealizamos uma atividade que ela vai ser muito bonita, deu tanto trabalho e não atinge aquela criança. Aí diz e que ela não quer fazer nada. Isso, mas ela quer fazer só outra porque ela não coisa. quer fazer o que eu quero que ela Isso. faça, eu condeno. Às vezes a Essa atividade criança não quer fazer tem nada. 5 É isso passos, que a tem criança que se cria um atalho desconstruir, né, e conseguiu na chegar daquela forma e ela está feliz e você não quer, porque eu tenho os outros 4 para cumprir. Agora, um comentário que eu acho que é legal para a gente refletir é porque, de fato, não é fácil, né? Vocês que estão lá no cotidiano da sala de aula, eu imagino, né? Eu sei que não é fácil. Agora, uma coisa que eu acho importante é que muitas vezes uma pequena intervenção, aparentemente pequena, isso pode desdobrar em efeitos inimagináveis, né? E aí me vem em mente um conceito da teoria dos sistemas dinâmicos, enfim, que é o efeito borboleta. Não sei se vocês já viram o filme que tem esse nome, o efeito borboleta, que a metáfora é que o bater das asas de uma borboleta, enfim, no Japão, pode causar um tufão ali nos Estados Unidos. Às vezes, uma intervenção de você chegar para a criança e dizer, mas você pode, eu acredito que você pode. Isso, para ela, pode parecer uma intervenção pequena, né? Mas é a postura e o olhar que é diferente. E isso faz com que possam acontecer desdobramentos que, em princípio, a gente não imagina num primeiro momento. Para ele começar, que foi o que aconteceu com o Megamente, quando a repórter, quando ele conseguiu ser olhado, ou quando ele foi espontaneamente visto pela repórter como positivo, como alguém que tem coisas positivas para dar, como podendo estabelecer genuinamente uma relação positiva, né? E aí isso teve desdobramentos incríveis. Eu acredito também no você pode, assim, vem que eu vou tentar com você. Não é só você vai e pode. Eu posso, vamos fazer juntos? Vem comigo, estamos juntos. Exatamente. Vamos tentar até conseguir. E a Isso muda a consciência criança. de muitas vezes a gente perde como nós afetamos essas crianças. E somos afetados. E somos afetados. Então, professora Pompeia, vamos falar um pouco sobre as estratégias, então, que o professor pode utilizar para ajudar a constituição do sujeito. Eu acho até que a gente já começou, né, a conversar sobre isso, mas assim, enfim, primeiro desenvolver uma postura diferente, olhar para essa criança de uma maneira a acreditar que ela pode, construir uma relação de vínculo positivo, de levar a autonomia, fazer com que ele explore, enfim, ter um olhar positivo para essa criança, eu acho que é um primeiro passo importante. E considerar mesmo assim que ao afetar, você também está sendo afetado, se entregar nessa relação com essas crianças. Acho que existe aí uma possibilidade. Eu acho que o papel nosso como educador da primeira infância é, sobretudo, de encorajador. Né? Encorajar a criança para que ela possa se constituir no sujeito que ela vai ser. E entendendo que ela tem vontade própria. Né? O filme mostra isso. E mediar, O né? destino não é pré-determinado. Né? O filme ele é construído. E depende dele também, lógico. Claro. Mas depende... Né? A gente, mediação. Como a professora falou, a gente também é afetado. Né? Então, essa mediação... né? E eu acho que a gente não pode esquecer uma coisa que a professora trouxe, que o nosso papel não é só de elogiar, de apoiar.
a interdição, quer dizer, a determinação na educação, que não é autoritarismo, que não é castigo, que não é punição, né? Mas é interditar mesmo, falar daqui para lá não pode. E não pode mesmo. Né? Limite. É limite. Limites são né? importantes. O território vai até aqui, daqui. Né? Gente, infelizmente o papo foi excelente e o nosso tempo acabou. Para finalizar, eu vou ficar aqui pertinho de vocês e realmente, gente, falar para vocês aí que estão nos assistindo que o nosso encontro da Jornada Pedagógica de Educação Infantil de 2015 está terminando. Quero agradecer a participação da professora Pompeia. Muito obrigado, professora. Professora Aristeu, professoras, todas vocês. Muito obrigado por estarem aqui, por essa participação. As falas de vocês enriqueceram o debate. Esperamos que vocês aí tenham aproveitado as informações que surgiram aqui hoje, pois um bom educador deve ter sensibilidade e conhecimento para contribuir com o desenvolvimento integral e saudável de cada pequeno aluno da educação infantil. Até o próximo encontro. Tchau.